Oi pessoal, nós vamos iniciar mais uma aula de física. Hoje nós temos aqui o conteúdo calorimetria. Na aula passada nós já tivemos algum envolvimento com esse tipo de conteúdo. Nós vimos capacidade térmica, calor específico, a equação fundamental da calorimetria e vamos dar uma pequena revisada até chegarmos ao conteúdo de hoje, que é trocas de calor. Aqui nós temos calor, energia térmica em trânsito devido à diferença de temperatura, fluir espontaneamente do sistema de temperatura mais alta para o de temperatura mais baixa, nós já sabemos disso, né? É sempre o corpo com temperatura mais alta que transfere calor para o corpo de temperatura mais baixa. Aqui nós temos um exemplo, o fluxo de calor, né, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Depois de um certo tempo, eles atingem o equilíbrio térmico, que é a temperaturas iguais. Aqui nós temos um exercício, você pode pausar o vídeo para tentar responder. Capacidade térmica de um corpo é a grandeza que expressa a quantidade de calor que determinado corpo necessita para sofrer uma unidade de variação de temperatura. Então, para calcularmos a capacidade térmica, nós utilizamos a fórmula Czão igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Ele diz aqui, fique ligado, se um corpo possui baixa capacidade térmica, ele aquece ou esfria mais rapidamente em comparação com outro de maior capacidade térmica. Então ele diz, vamos pensar, por que a areia em dia de sol aquece mais rápido em comparação com a água do mar? Então a resposta é porque a areia possui menor capacidade térmica do que a água do mar. E à noite o que acontece? O corpo que aquece mais rápido esfria mais rápido, a areia está mais fria, enquanto a água do mar está mais quentinha. Então, a água do mar e a areia ela está recebendo a mesma quantidade de calor do sol, só que por conta da capacidade térmica, a areia ela aquece mais rápido, consequentemente, ela também esfria mais rápido. Aqui temos um exemplo, você pode pausar o vídeo para estar dando uma olhada. O calor específico sensível de uma substância é a quantidade de calor que uma unidade de massa de uma substância necessita para sofrer uma unidade de variação de temperatura. Então, o calor sensível é quando há uma variação de temperatura de determinada substância. A fórmula, não é, que nós já conhecemos também, do calor específico. Capacidade térmica depende da massa e da substância e o calor específico depende da substância. A classificação do calor. O calor sensível é quando há apenas a variação de temperatura, por exemplo, uma barra de alumínio sendo aquecida. Nós podemos pensar também aqui uma água no estado líquido, uma quantidade de água no estado líquido, você colocando ela na geladeira por alguns minutos, ela vai variar a temperatura. Então, isso chama-se calor sensível. Já o calor latente é quando produz uma mudança de estado. Ele está dando o exemplo aqui do derretimento de uma barra de gelo, inicialmente a 0 graus. Então, quando você tira uma barra de gelo do freezer e deixa em temperatura ambiente, esse gelo vai aumentar, receber calor, né, no ambiente externo e ele vai aumentar a temperatura, transformando-se a forma sólida em forma líquida, né? Então há uma mudança de estado. Quando acontece isso, é calor latente. A equação fundamental da calorimetria, nós já conhecemos, que é conhecida aqui macete. Aqui temos um exemplo resolvido. Exercício, você pode estar praticando, tá? Potência calorífica. A fórmula da potência é só dividir a quantidade de calor pela variação de temperatura. E temos um exercício. Trocas de calor, que é o que vem a nos trazer o conteúdo de hoje, tá? O que acontece? Quando dois ou mais corpos com temperaturas diferentes são colocados num calorímetro, trocam calor entre si até atingirem o equilíbrio térmico. Então,
O que é um calorímetro? É um tipo de recipiente que é termicamente isolado e evita troca de calor com o meio externo. Então, quando dois corpos são colocados, duas substâncias são misturadas, né, em um calorímetro, vai acontecer uma troca de calor entre elas, principalmente quando a temperatura são de temperaturas diferentes, né, ou também massas diferentes, até atingirem equilíbrio térmico. Ele traz aqui um exemplo. Areco, um marido prendado, resolveu servir café da manhã na cama para sua esposa. Assim, misturou 300 ml de café a temperatura inicial de 80 graus Celsius com 100 ml de leite inicialmente a 20 graus Celsius. Podemos afirmar, antes que Areco ganhe o prêmio de maridão do ano, que a temperatura final da mistura será igual a... Então, o que é que nós podemos perceber aqui? O café é 300 ml, o leite é 100 ml. Então, são quantidades diferentes. A temperatura do café inicialmente é 80 graus e do leite é 20 graus Celsius. Então, há aqui uma diferença de quantidades e há uma diferença de temperatura. Ele está pedindo para usar o calor específico do leite igual ao calor específico do café, 1 grau Celsius, tá? A questão está dizendo que pode usar isso, então fiquem à vontade. Aqui está a resolução, né? 300 ml, o calor específico é 1, a temperatura final que está buscando, e encontra após a resolução, que é 65 graus Celsius, a temperatura final após a mistura do leite com o café. O leite estava a 20 graus e o café estava a 80 graus. A quantidade do leite era bem mais do que do café, era bem mais do que a do leite, né? Do café era 300 ml e do leite era 100 ml. Então, atingiu aqui uma temperatura de equilíbrio térmico, a temperatura final de 65 graus Celsius, ok? Então, nós podemos perceber que houve uma troca de calor entre eles, né? Após essa troca de calor, atingiu uma temperatura de equilíbrio térmico. Vamos para o quadro, que eu vou trabalhar com vocês questões como essa, em resolução com você no quadro, ok? Oi, pessoal! Já vimos a parte teórica, né, do nosso conteúdo, agora vamos iniciar aqui uma questãozinha prática para vocês irem tendo noção de como fazer esse tipo de questão em relação a trocas de calor, tá? Já vimos que calor sensível é quando há apenas a variação de temperatura, calor latente é quando há mudança de estado, né? Aumenta ou diminui tanto a temperatura que acontece a mudança de estado. Já vimos também que a capacidade térmica é quanto precisa para variar pelo menos 1 grau Celsius. Já conhecemos a equação fundamental da calorimetria, que é o conhecido Q-macete. E aqui estamos agora com troca de calor, que é após a junção de dois corpos ou mais, tá? Quando há a junção de dois corpos ou mais para atingir o equilíbrio térmico, quando há a mistura desses corpos, então acontece a troca de calor entre eles. E quando acontece essa troca de calor, nós trabalhamos também com o Q-macete, tá? Só que um Q-macete para cada corpo, tá? Então, nós temos aqui um exemplo prático. Quero, antes de iniciar, pedir desculpa a vocês não ter entrado na aula da sala virtual. Acho que ao olhar dá para perceber que eu estou com uma crise de rinite muito grande, tá? Então, por isso, eu estou gravando esse vídeo explicativo para vocês. Então, nós temos aqui uma vasilha diabática, contém 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, nós já temos aqui um primeiro item para a troca de calor. Misturando, olha, 250 gramas de ferro a 80 graus Celsius. Percebam que nós temos massas diferentes, né? A água 100 gramas e o ferro 250 gramas. Nós temos aqui a água a 20 graus Celsius e o ferro a 80 graus Celsius. Eles foram misturados, né, em uma vasilha diabática, né? A vasilha diabática é aquela que impede a troca de calor com o ambiente externo. E a temperatura de equilíbrio térmico, após eles serem misturados, foi 33 graus Celsius. O que essa questão quer? Ela quer que a gente determine o calor específico do ferro. A questão vem trazendo o calor específico da água, que é 1 caloria por grama grau Celsius, tá? Esse calor específico nós já vimos
um pouco sobre ele na aula passada, né? Que é aquele valor que é particular de cada objeto, de cada substância. A água é 1, o ferro, nós até vimos lá quanto que é, 0, alguma coisa. Vimos também o calor específico do gelo e por aí nós vimos muito mais. Podem dar uma olhada novamente na tabela, tá? Se quiserem. Aqui, como nós temos dois corpos, né? Nós temos a água e temos o ferro. Então, nós vamos juntar a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor, né, cedido do ferro, igual a zero, porque eles atingiram o equilíbrio térmico, tá certo? Para trabalhar os dois, nós precisamos fazer o macete dos dois, tá? Macete é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura dos dois, ok? Então vamos iniciar aqui pela água. Qual o calor específico? Qual é a massa da água? 100 gramas. Calor específico da água? 1. A variação de temperatura, ela vem entre temperatura final menos inicial. A temperatura final é a de equilíbrio térmico, 33. Menos inicial da água era 20. Mais massa do ferro, 250 gramas. Calor específico do ferro, não sabemos. Temperatura final de equilíbrio térmico, 33. Menos temperatura inicial do ferro, 80. Tudo isso igual a zero. Até aqui eu fiz apenas o quê? Apenas as substituições. Agora nós vamos começar a eliminar parênteses e a resolver, tá? 100 vezes 1 é 100, não é, pessoal? Então fica 100 vezes 33 menos 20, 13, mais 250, vamos eliminar logo aquele parêntese ali. 33 menos 80, percebam que esse valor vai ser negativo porque o ferro estava a 80 graus e o valor caiu para 33, então variou 47, né? Então, menos 47, tudo igual a zero. 100 vezes 13, 1.300, mais 250 vezes, vamos multiplicar logo aqui, 250 vezes 47, bem rapidinho, 250 vezes 47. 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 2, 14. 3, 17. 4 vezes nada é nada. 4 vezes 5 é 20, vai 2. 4 vezes 2, 8. E 2, 10. 0, 5, 7, 1 e 1. 11.750 vezes C, não é? 11.750 C, só que esse valor passou a ser negativo. Ó, mais com menos é menos. Igual a zero. Porque C, porque eu multipliquei tudo, não é? 250 vezes 47. 11.750 vezes C, 11.750C. O que eu vou fazer agora? Eu vou isolar esse valor, então fica menos 11.750C igual a 1.300 está positivo, vem para cá negativo. O que eu vou fazer? Multiplicar por menos 1, fica tudo positivo, não é, gente? Lembram? Então, vamos isolar aqui o calor específico que nós estamos buscando e dividir 1.300 por 11.750, tá?
Vamos em busca do calor específico do ferro. Deixa eu fazer aqui um cálculo bem rapidinho de divisão. Aqui, 11.000, 1.300 dividido por 11.750. Vamos cortar aqui esse zero. Fica 130, não é, gente? Por 11.750 não dá. Então, 0,0. Então, nós temos 1.300 dividido por 1.175, que é 1, né? 1.175 para 1.300, 125, não é isso? 125. Não dá para dividir, acrescenta um zero. 1.250 para 1.175 é 1 também. Que sobra agora 75. Podemos parar aqui porque nós já sabemos, né? Desde o início, eu acredito que quem estava na aula passada lembra, que o calor específico do ferro é 0,11 caloria por grama grau Celsius, ok? Professor, esse restinho aí vai dar uns dígitos a mais, mas nós podemos fechar sempre nos 2 primeiros dígitos, tá? Então, 0,11 caloria por grama grau Celsius é o calor específico do ferro, tá certo?